Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao tema tutela de urgência, dando enfoque à possibilidade da concessão da tutela antecipada em caráter antecedente. Espero que vocês gostem. Hoje daremos prosseguimento ao tema tutela provisória. Falaremos especificamente da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. No vídeo anterior, nós vimos a diferença entre a tutela antecipada e a tutela cautelar. Vimos que ambas são espécies do gênero tutela de urgência. Hoje nós vamos falar especificamente da tutela antecipada. Então vejamos o que diz o Código de Processo Civil nos artigos 303 e 304. Lembrando que falaremos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ou seja, aquele pedido que se restringe à antecipação dos efeitos da tutela. Então, usando ainda o exemplo do vídeo anterior, imagine aquela situação em que o nome do autor foi lançado no rol dos inadimplentes. Foi lançado no SPC, na Serasa, de forma indevida. Então, ele poderia fazer uma petição inicial propondo uma ação em que fossem cumulados os pedidos de dano moral, dano material e um pedido de antecipação dos efeitos da tutela. E esse pedido poderia ser feito para que a medida fosse concedida liminarmente, de modo a imediatamente ser retirado o nome do autor da Serasa. Então, o que o Código de Processo Civil possibilita agora? Que o autor peça apenas a tutela antecipada. Ele pode propor a ação pedindo tão somente a retirada do nome dele da Serasa e deixar para o momento próximo futuro a elaboração dos pedidos de dano moral e dano material. Então vejam, vamos falar do procedimento da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Então vejam o que diz o artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, porque a urgência pode surgir depois. Foi proposta a ação de dano moral e material e a urgência de estar retirado o nome da Serasa pode surgir depois. Então, o pedido pode ser feito de forma incidente. Mas se a urgência for contemporânea à propositura da ação, ele precisa realmente retirar o nome da Serasa ou do SPC imediatamente, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento, tão somente da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. É importante que o autor deixe claro nessa petição se ele depois vai querer aditar, vai querer emendar a petição inicial, acrescentar os pedidos de indenização por dano material e moral. Claro, para seguir o exemplo que nós estamos falando, isso poderia se configurar de várias outras maneiras, mas no nosso exemplo seriam esses os pedidos. Porque nós vamos ver que, por uma questão de observância da ideia de processo cooperativo, o autor pode dizer que para ele basta a tutela antecipada, que ele nem pretende depois aditar a petição inicial acrescentando os pedidos de indenização por dano material e moral. Isso vai ser determinante para o réu ver como vai se comportar nesse processo. Isso nós falaremos em seguida ao comentarmos o 304. Então, qual é a exposição da lide, qual é o conflito de interesses aqui, qualificado pela pretensão resistida insatisfeita, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fumus nomiuris, periculum in mora. São os requisitos positivos para a concessão da tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada. 303 diz no parágrafo 1º, concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput deste artigo. Então, ele conseguiu, fez tão somente o pedido de tutela antecipada, e isso é interessante porque ele diminui o campo de análise do magistrado, ele diminui a cognição do magistrado, assim, no aspecto quantitativo, aquilo que Kazuo Watanabe chama de plano horizontal, da cognição, a cognição no plano horizontal, quantidade de matéria, ele apenas fala da tutela antecipada. E percebam que aqui, ainda seguindo a ideia de Kazuo Watanabe, a cognição do seu plano vertical ela é sumária, ela é superficial. O juiz aqui vai procurar apenas os pressupostos para ver se concede ou se rejeita a medida requerida. Não se trata de uma cognição exauriente. Então, inciso 1. O autor deverá aditar a petição inicial
Né? Isso se ele assinalou que quer prosseguir, né? Porque se ele não quiser, nós veremos que ele pode, tem todo o direito de não prosseguir com essa demanda, mas ele querendo, insistir no nosso exemplo, no dano material e no dano moral, ele vai ter que aditar, ele vai ter que complementar a petição inicial, com a complementação, né, de sua argumentação e juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, que no nosso exemplo seria o dano material e moral, a indenização, né, em 15 dias, lembrando que agora os prazos são em dias úteis, ou em outro prazo maior fixado pelo juiz, né, que o juiz fixar. Porque, a depender da complexidade da causa, para atender melhor a ideia de duração razoável do processo, o juiz deve dar um prazo maior ao autor, além desses 15 dias. Ainda no 303, vejamos os incisos 2 e 3. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do 334. Então, nós falaremos disso melhor no futuro, mas a ideia agora é que primeiro haja essa audiência. Se houver autocomposição, acabou-se o processo. Não havendo autocomposição, aí começaria o prazo para o autor, ou melhor dizendo, para o réu apresentar sua defesa, né? E o inciso 3 determina que, não havendo autocomposição, né, não havendo acordo, o prazo para contestação será contado na forma do 335. Então, normalmente vai haver audiência, não havendo composição amigável, começa o prazo. Mas, se vocês consultarem a redação do 334 e 335, verão que tem outros marcos iniciais da contagem desse prazo. Por exemplo, o réu pode, até 10 dias antes da audiência, informar que não deseja a composição amigável. E aí o prazo dele já vai começar dessa data. Ainda no 303, diz o parágrafo 2º. Não realizado o aditamento, ou seja, o autor não quer prosseguir com a demanda, né? A que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, veja, não vai prosseguir. Mas nós veremos que, pela redação do 304, os efeitos dessa tutela antecipada podem perdurar. Nós vamos ver isso em seguida. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, ou seja, não precisa atuação apartada. Não é outra ação, né? Ele vai apenas aditar a inicial. Então, não vai haver incidência de novas custas processuais, porque ele já deve ter recolhido isso no início, até porque, vejam, o valor da causa deve ser indicado de acordo com a tutela final, é o que determina o parágrafo 4º. Então, no nosso exemplo, ele vai ter que verificar qual seria a indenização de dano moral e material que ele pretende, e esse vai ser o valor da causa, a somatória desses valores. Né? Ainda com relação ao procedimento da tutela provisória de urgência, requer de caráter antecedente. Então, vejam, parágrafo 5º do 303. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Então, é importante o autor deixar bem claro, se para ele basta a tutela antecipada, basta retirar o nome dele da Serasa, isso pode ser o suficiente para ele, ou ele quer isso agora, mas ele pretende aditar a petição inicial, ele pretende insistir no recebimento da indenização por dano material e moral. Isso é importante que fique claro na petição inicial. Então, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, não há fonte boniuris, não há perigo in mora, ou está presente o perigo in mora inverso, a concessão dessa medida pode causar ao réu um prejuízo maior do que o benefício experimentado pelo autor, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias. Então, ele não concede a antecipação de tutela e ele determina um prazo menor, né, para a emenda, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Aí não é de se falar em manutenção dos efeitos da tutela antecipada, até porque ela não teria sido concedida. Bem, no que diz respeito à estabilização, vejamos o 304. É uma grande novidade do novo Código. Então, a estabilização da tutela provisória de urgência antecipada, concedida, ela tem que ser concedida para se manter os seus efeitos em caráter antecedente. Então, veja o que diz o 304. A tutela antecipada concedida, se for negada, a gente não há de falar em estabilização. Concedida nos termos do 303, que nós acabamos de ver, torna-se estável. Ou seja, não vai ser modificada até que haja uma outra decisão em sentido contrário, uma outra decisão que determine a sua
revogação ou modificação, quem sabe. Então, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, veja, aqui é o réu quem vai deixar de recorrer. Agora, para ele saber da conveniência de recorrer ou não, é importante o autor, na inicial, deixar bem claro se ele pretende ou não aditar essa petição inicial. É porque, certamente, o réu não vai correr o risco de deixar estabilizar esses efeitos, não vai correr o risco de, melhor dizendo, de não recorrer, sabendo que o autor quer prosseguir com a demanda. Então, é importante o autor deixar isso claro. Porque a ideia aqui é desafogar o judiciário. Se o autor deixa claro que para ele basta a antecipação de tutela, pode ser que o réu resolva não recorrer, não se defender e que deixe estabilizar os efeitos dessa medida, porque não vai lhe trazer prejuízo. Então, para por aí uma causa a menos, uma causa a menos, uma causa a menos para ser decidida no âmbito do judiciário. Parágrafo 1º 304 diz que, no caso previsto no caput, o processo será extinto. Então, vejam, extinto no sentido de que não vai prosseguir, mas vão ser mantidos os efeitos da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Muito distinto do que havia no Código Revogado com relação à ação cautelar preparatória, bem diferente. Porque lá, se a ação principal não fosse proposta, cessaria a eficácia da medida. Aqui não, ela se estabiliza. E claro, estamos falando de tutela antecipada. O parágrafo 2º determina que qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Por isso que a tutela é provisória. Ela está passível de modificação. Então, as partes podem solicitar a modificação dela. Tá? Agora, vejam. O 304, ele estabelece um prazo para que esse pedido seja feito. Nós vamos ver em seguida aqui ao analisarmos o parágrafo 4º. Mas, pela ordem, vamos ver o parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada, por decisão de mérito, proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Então, é estabilização, mas continua sendo tutela provisória. Ela está passível de modificação, desde que haja pedido nesse sentido e, claro, esse pedido seja acolhido. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, a tutela antecipada, concedida em caráter antecedente, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º. Prevento o juízo, ou seja, o juízo que concedeu a tutela antecipada é o juízo competente para julgar essa ação, em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. Essa bolinha deveria estar igual a essa, mas, enfim, perdoa. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo, aqui também a bolinha deveria estar em cima, parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão de extinguir o processo. Então, ele tem esse prazo aqui para requerer essa modificação, porque senão aí ela vai ser alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Ele não vai poder mais requerer a modificação dela depois desse longo prazo de 2 anos. E o parágrafo 6 determina que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, os termos do parágrafo 2º. Então, veja, após esses 2 anos, ela alcança sim a imputabilidade, então ela não pode mais ser rediscutida, mas durante esse período, ela pode ser modificada, ela pode ser revista, desde que haja provocação nos termos do parágrafo 2º. Ok? Vejam, a gente está abordando aqui de uma forma bastante sintetizada e lembrando que aqui a gente está se propondo a ver a pontinha do iceberg. Muita coisa a mais tem aqui para ser vista. Tá? Por exemplo, há uma situação bem interessante prevista agora na lei da arbitragem, a lei 9.307. Lá é determinado que essa tutela antecipada também possa ser referida em caráter antecedente para fins de antecipar efeitos meritórios de um procedimento arbitral. Só que a diferença é que lá os efeitos não se estabilizam. Há uma previsão expressa nesse sentido no artigo 22A, e a esse respeito eu sugiro a leitura de um texto bem interessante elaborado por Eduardo Talamini,
que está disponível no site Migalhas. Ok? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.